o chefe da equipe que mais realiza transplantes de fígado no mundo, o Benhur Ferraz Neto. Benhur, venha para cá. Você é tão jovem, quando eu vi a sua fotografia, eu digo, meu Deus, então vai ver que é o avô que eu quero falar. Acho que é comigo mesmo. Obrigado, que você também é tão jovem, tão famoso, tão conhecido. Não faz assim que eu choro. Você, Benhur. Benhur. Esse nome, então, já entrou para a família no seu avô, é isso? Isso, eu sou neto. Meu pai é Benhur Ferraz Júnior, meu avô era Benhur Ferraz. E o seu filho também vai ser Benhur? Então, eu não tenho filho. Graças a Deus eu tive só meninas. Então, eu estou em casa, mas tem uma delas que diz o seguinte: pai, eu queria que você tivesse colocado meu nome Benhur. Fulana Benhur, Marcela Benhur. Aí a Roberta diz a mesma coisa, a Eduardo a mesma coisa, porque o Benhur ficou uma coisa tão comum em casa, tão familiar, na verdade pai, avô, que ficou uma coisa interessante para elas. E o problema é que se ela quiser dar para um filho, eu acho que nós vamos ter problema com o genro, né? Pode sair briga. Mas o engraçado é que eu conheço um advogado que é Benhur também. Meu pai. É o seu pai? É o meu pai. Olha, manda um abraço grande para ele. A gente sim. conheceu há alguns anos. É verdade. E a medicina, como é que entrou na sua vida? Na verdade, eu não lembro de ter tido vontade de fazer alguma outra profissão. Eu não lembro. Mesmo quando criança, a minha vontade era ser médico. Não só brincar de médico, mas era ser médico também. E aí? Começou brincando. Ficou sério. O negócio foi ficando sério. Mas eu tinha algumas pessoas na família que eram exemplos muito fortes. Eu tinha uma tia-avó, chamada Carmen Escobar Pires, que se formou em 1921. Então ela casou com a medicina. Ela era uma pessoa muito, assim, muito influente, muito marcante na família. Eu tinha um vínculo muito grande com ela. Tinha um irmão médico. Depois eu tive um tio casado com uma irmã do meu pai, Carlos. E o Carlos também teve uma influência muito forte em toda a vida da gente, como uma pessoa que cuidava da família toda. E eu, como sempre quis ser médico, fui sempre me aproximando deles, me influenciando muito por eles, e acabei resolvendo ser médico. Filho e neto de advogado. Eu costumo dizer que eu não tive QI suficiente para ser advogado, já queria ser médico desde pequeno. Mas fui nessa, e sempre quis fazer medicina, e nunca tive dúvida do que eu queria. Você fez uma brincadeira aí, não tinha QI suficiente para ser advogado, fui ser médico. Existe o caso do médico ter um talento extraordinário para o que faz, apesar de não ter um QI altíssimo? Eu acho que a questão do talento ela é fundamental em qualquer profissão. Se a gente for imaginar, né, se a gente for ver as pessoas que se destacam em cada profissão, tem não só, obviamente que o QI é uma coisa importante, mas ela não é fundamental. O QI não é fundamental, ele não é fundamental. Acho que se o talento estiver envolvido, até com o QI normal, acho que isso pode até trazer uma repercussão muito mais favorável. Para um cirurgião, por exemplo. Para um cirurgião, por exemplo. O talento é mais importante do que o QI alto. Claro, existem brincadeiras, são piadas de médico, né? Piadas de médico, como o cara vai entrando no elevador e tem 3, então um põe a mão, você já sabe que é clínico. Né? Um põe o pé, você sabe que é cirurgião, porque ele não pode machucar a mão. Né? E um põe a cabeça, você já sabe que é ortopedista. Então essa questão de QI, ela na verdade não depende exatamente do que cada um vai fazer e evoluir. Mas assim, o talento é uma coisa importante, especialmente na área cirúrgica. Algum tipo de habilidade manual você tem que ter, né? Claro. Existe uma, quer dizer, na ficção, existe sempre o fato do cirurgião estar treinando a dar nó com a mão só. Isso tudo é verdade ou é um pouco... Absoluta verdade. Se você olhasse para a minha cama, no meu quarto, quando eu era acadêmico na Faculdade de Medicina de Sorocaba, e a gente tinha lá a cama com aqueles... a cabeceira. A cabeceira era todinha cheia de fios cirúrgicos, porque é uma coisa de treino. Então, a gente pegava o fio que sobrava da cirurgia, pegava linha mesmo normal, punha ali, amarrava e ficava dando nó
com uma mão só, mão esquerda, mão direita, ia treinando nisso, para ver se na próxima cirurgia que você fosse entrar como aluno, como ajudante, você já tinha um pouco mais de habilidade para dar um nó e seu professor ia gostar de você estar dando nó. Então, assim, isso é absoluta verdade. E os mais habilidosos são os mais chamados para fazer assistência na hora da cirurgia? Não, acho que quando o professor está ainda na fase de... Ainda na fase de estudante, mas que tem algumas coisas que são importantes nisso. Não só a habilidade, mas a disponibilidade. Na questão especificamente da medicina, a disponibilidade é uma coisa fundamental. Você tem que ser uma pessoa disponível. O doente precisa de você não na hora que você quer, na hora que ele quer, na hora que ele precisa. Então, a disponibilidade faz parte da formação do médico. E claro que vai se destacando mais ou vai tendo mais oportunidades quem tem mais disponibilidade. O fígado, especialmente, que é aquele órgão que até na mitologia grega você já sabe que ele vai se refazendo, né, no mito do Prometeu, que tem uma águia, um abutre que fica lá bicando o fígado dele o dia inteiro e durante a noite o fígado se refaz e o suplício é esse, que aí vem um abutre e come de novo. Isso. Até que ponto, qual é o grau de auto-reconstrução do fígado? O fígado tem uma característica muito especial nesse sentido, porque ele tem essa capacidade regenerativa. Não é que ele se perder um lado, aquele lado se refaz, mas aquele lado que ficou, ele cresce a ponto de ter um número de células suficientes como se fosse um fígado inteiro. Só para você ter uma ideia, para todos terem ideia, a gente pode tirar 75% do fígado, que este restinho de fígado normalmente dá conta do recado e acaba em poucas semanas crescendo do tamanho original do fígado. Então é realmente um órgão que permite uma capacidade muito grande de intervenções. Não é? Hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de pegar um fígado de uma pessoa que morreu e que a família doou os órgãos e dividir esse fígado para 2 receptores, por exemplo. E beneficiar, a partir de um fígado, 2 pessoas que aguardam em lista de espera. Quanto tempo leva, no caso do transplante, que você faz um transplante de uma pessoa morta, como você falou, agora que o fígado dá para 2. Quanto tempo, desde a hora do óbito até a hora do transplante? Resiste quanto tempo? Uma coisa importante... Os órgãos, fígado, coração, pulmão, intestino, pâncreas, rins, eles podem ser transplantados de pessoas que morreram por morte encefálica, a morte cerebral, conhecida como morte cerebral. E nesta situação, nessa circunstância, por aparelhos e medicações, a gente consegue manter o coração batendo por algumas horas. Então, num regime de terapia intensiva ou num pronto-socorro, a gente consegue manter o coração batendo com o único objetivo de levar sangue para os órgãos para que eles possam ser utilizados para transplante. Caso contrário, para tudo. E, então, é assim, do momento da retirada do órgão, que é o momento numa cirurgia convencional, em que todas essas equipes se juntam no mesmo horário para fazer a retirada desses órgãos daquele cadáver, ou daquele doador falecido, esses órgãos recebem as soluções de preservação. São soluções especiais, onde eles vão ser gelados e ficar dentro desse líquido. A partir do momento que este líquido é colocado no fígado, ele tem até, idealmente, 12, 14 horas para receber o sangue de quem recebe. Então, isso quer dizer, pode vir de outros estados, pode vir... Pode vir de outros estados. Existe um sistema hoje, no Brasil, um Sistema Nacional de Transplantes, extremamente organizado, um exemplo de saúde pública nacional, um exemplo de saúde pública hoje internacional, e que conta com uma logística interessante. Então, assim, claro, os estados consomem os seus doadores conforme eles têm receptores, conforme eles têm pacientes aguardando. Caso naquele estado não tenha aquele tipo de transplante e tenha aquele doador, a Central Nacional de Transplantes, que fica em Brasília, distribui isso mediante uma logística de voos de carreira. Não tem como furar essa fila, né? Não tem como furar a fila. Não tem. Esta é uma coisa importante das pessoas saberem. E, inclusive, o sucesso do transplante no Brasil e do aumento de doadores vem sendo resultado da transparência do transplante e da seriedade. Então, a credibilidade no sistema faz com que as pessoas cada vez doem mais. Então, o que a gente tem é uma fila de espera
que, obviamente, para cada tipo de órgão ela tem um critério de quem vai receber, mas normalmente quem vai receber é quem está mais grave, quem tem mais chance de morrer. E esse controle é feito pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo Ministério Público, pelos próprios transplantadores, que ficam, obviamente, checando as coisas, mas eu, como transplantador, não tenho nenhuma influência em quando vai chegar o órgão para mim. Agora, você falou aí, o coração fica batendo, continua deixando em atividade. Você falou coração, pulmão, você falou intestino também. Mas não tem transplante de intestino, tem? Já tem transplante de intestino. O Brasil foi um dos países pioneiros de transplante de intestino há muitos anos atrás, década de 60, parou. O intestino é uma coisa um pouco mais complicada hoje do ponto de vista de rejeição, mas os transplantes de intestino, especialmente os transplantes chamados multiviscerais... Como é que é esse negócio do transplante multivisceral? Transplante multivisceral que esta paciente vai receber estômago, duodeno, intestino delgado, que é o intestino fino, o pâncreas e o fígado ao mesmo tempo, do mesmo doador. Falando do transplante de fígado, né, que é a sua especialidade. Quanto tempo o transplantado deve ficar no hospital depois do transplante? Quanto tempo deve ficar no hospital? Em média, hoje um transplantado de fígado é uma cirurgia rotineira, mas é uma grande cirurgia, claro. Em média, fica 15 dias no hospital depois do transplante. A recuperação é muito boa. O que acontece é o seguinte, todas as complicações, os sintomas que alguém que tem cirrose, na grande maioria das vezes é quem tem cirrose, e diga-se de passagem, não é cirrose alcoólica, a gente pode até falar sobre isso, mas tem cirrose, as complicações são decorrentes do fígado, decorrentes da doença. A hora que você tira esse fígado inteiro, coloca um fígado novo, que é o transplante, todos aqueles sintomas desaparecem. E esse paciente, que era um paciente numa situação muito grave, água na barriga, uma coisa que chama encefalopatia, treme, não sabe onde está, faz coisas absolutamente distorcidas, não por própria vontade, mas porque o fígado não consegue tirar todas as substâncias fortes. Que eu estou sentindo tudo isso já, hipocondríaco é terrível. Mas aí... Então... E aí, isso tudo desaparece. E esse paciente passa a ter uma vida normal. A recuperação, obviamente, ela leva... Em média, 15 dias de internação, os primeiros 3 meses são mais trabalhosos, mas habitualmente 3, 4, 5, 6 meses depois, a gente brinca no consultório, chega no ambulatório, no consultório e fala para um outro candidato a transplante, olha para aqueles dois ali e me diz qual foi transplantado. Aí tem um casal, você não sabe dizer qual foi. Agora, doutor, não é melhor o paciente ir para casa o quanto antes possível? Sem dúvida nenhuma. Mas essa é mais uma brincadeira que eu costumo dizer. Eu chego para o paciente e falo, olha, você tem condição de ir embora? Ele fala, mas o senhor me falou que era 15 dias em média no hospital, faz só 6 dias que eu fui transplantado. Eu falei, não, mas você vai embora, e vai embora que você está bem. Quero te falar o seguinte, o hospital é o lugar mais perigoso do mundo. Ele vira, claro, né, a família, claro, doutor Benhur, tem muita infecção, né? Não, esse é o segundo problema. O primeiro problema é que é o lugar que tem o maior número de médicos por metro quadrado. Então nós temos que dar um jeito de tirar daqui o mais rápido possível. Foge dali correndo. Claro que essa é uma brincadeira. Mas teve alguém que aplaudiu lá. Mas em geral, quer dizer, com 12 dias a pessoa já... Em geral, com 2 semanas está em casa, está bem. São coisas bastante diferentes, porque antes do transplante tem uma série de limitações em alimentação, em condição física, e a alimentação volta a ser uma alimentação totalmente liberada dias depois do transplante. Então, menos se for uma cirrose devido a alcoolismo, mesmo assim a pessoa é candidata ao transplante? Existem regras. Uma delas ele pode ser um candidato a transplante desde que ele tenha abstinência no mínimo de 6 meses com avaliação psiquiátrica ou psicológica. Então, esta é uma coisa bastante importante. O que a gente percebe é que, na grande maioria das vezes, as famílias nos dizem, não, ele voltou a beber, e você, obviamente, comunica isso, suspende, enlista e não transplanta. Tem, obrigatoriamente, que ter 6 meses de abstinência. E esta é uma questão que a gente pode entender da seguinte forma, existe a necessidade de utilizar este recurso, que é um recurso extremamente escasso, que é o recurso do enxerto do fígado. Né? No mundo existe muito menos órgão do que gente que precisa de transplante. Então a gente precisa usar isso para as pessoas que têm um prognóstico bom de sobrevivência e que tenham consciência do que precisa fazer. Tem consciência de tomar remédio, consciência de ir ao médico, consciência, obviamente, de nunca mais beber.
Por isso que a cirrose alcoólica não é a indicação mais comum de transplante de fígado, e sim aquela causada pelo vírus da hepatite C. Doutor, e quanto à rejeição? Diminuiu os remédios anti-rejeição? Estão mais sofisticados hoje em dia? Como é que é? Não, melhorou muito. Hoje a rejeição, especialmente no transplante de fígado, não é mais um problema. É raro hoje a gente encontrar um caso de rejeição. Quando existe, é uma rejeição aguda que a gente resolve só com a mudança do nível do remédio, da dose do remédio. Então, assim, rejeição praticamente não faz mais a gente perder um transplante. Mas continua, quer dizer, a pessoa continua existindo no remédio até o fim da vida. Continua no remédio até o fim da vida, mas é um remédio de manhã, um remédio à noite, um comprimido de manhã ou à noite, que serve para como se fosse qualquer outro tratamento crônico. Na verdade, a gente demonstra a importância disso para que essa pessoa possa realmente desenvolver décadas e décadas com aquele fígado com uma vida boa. E o que é importante, o que foi importante nos últimos anos, não só a melhor qualidade desses imunossupressores, que são remédios que diminuem a imunidade, quer dizer, a defesa do organismo diminui um pouco, mas o que foi importante foi o aprendizado em lidar com quanto a gente deve diminuir a defesa. Agora, quantos transplantes você faz por semana? Nós fazemos 200 transplantes por ano no Einstein. E o que você está fazendo aqui a essa hora que não está lá transplantando? Eu fiz um agora há pouco. Confesso para você que eu saí agora há pouco de lá e eu tenho uma equipe grande. Claro que não sou eu que faço tudo, essa é uma coisa importante, esse é um trabalho de equipe, não só de equipe médica, como uma equipe multiprofissional. Claro. Mas hoje eu tenho 10 cirurgiões que trabalham junto comigo, 8 clínicos, todos eles trabalham muito e a gente só consegue fazer tudo isso por conta de uma equipe muito grande, muito especializada e de uma infraestrutura tão boa quanto a estrutura do Einstein. Agora, essa equipe faz quantos transplantes por semana? Existe uma... Existe. A gente faz em média 18 transplantes por mês, o que dá aí 5 transplantes por semana, talvez um pouco menos, né? 4,5, 5. Isso inclui, obviamente, uma série de condições. Existem transplantes que precisam ser reoperados em algumas circunstâncias, existem as cirurgias necessárias depois do transplante tardiamente, existem complicações dos pacientes que estão em lista de espera, quer dizer, tudo isso faz com que a gente tenha aí, e lembrando, cada transplante teve que ter uma equipe cirúrgica que saiu para ir buscar esse órgão do doador em algum lugar. Na realidade são duas, né? Então são duas equipes prontas, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias a semana. Então é realmente um trabalho bastante grande, um trabalho bastante, até muito, de muita satisfação, porque a gente vê o resultado, né? O resultado é fantástico, então a gente vê o resultado. Olha, parabéns, eu quero agradecer demais a sua presença e eu conversei aqui com o Dr. Benhur Ferraz Neto. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta. Parabéns.